Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A verdade não fanatiza ninguém, porque é verdade, mas a mentira contada várias vezes se torna verdade. É chocante a verdade, mas a verdade deve ser sempre dita para não se trazer ninguém enganado. A arte é do traidor. Por isso, a arte catequiza, impressiona e fanatiza. E por isso, do artifício surgiram os fanáticos. E por isso, o artifício sempre foi considerado uma fábrica de fanáticos. E no fanatismo está o primarismo. Esta a obsessão, obsedados pela arte, pelos efeitos arquidoféricos do artifício. E o fanatismo é uma coisa artificial e não natural. Porfírio, tudo matéria, tipo assim, a matéria vai para o fanatismo, tudo mentira, e quando a gente vê, estamos sufocados e o fanatismo chega a matar. Então a gente tem que estudar para poder ver a verdade das verdades, né? A causa do fanatismo, ela está, na verdade, na falta do conhecimento, ou na ligação de um conhecimento equivocado. A pessoa pensa, e o pensamento é que vai traindo, e cria uma arte, um artifício, por falta do conhecimento. Por faltar o conhecimento, criou um artifício de descobrir o conhecimento, e no descobrir, antes de descobrir o conhecimento, cada um vê a forma diferente da outra. Porque a ligação com o fanatismo em si, ela começa com a falta do conhecimento, mas continua o fanatismo com o conhecimento equivocado. Então nós temos duas formas do conhecimento. Temos o conhecimento natural e temos o conhecimento artificial. Temos o conhecimento que nasce de si próprio, na matéria, e temos o conhecimento que nos é transmitido da fonte invisível, que é a parte espiritual, que vive experimentando com a humanidade. Então são várias considerações que nós temos que entender a raiz do fanatismo. Primeiro, o conhecimento. Tem o conhecimento que a pessoa adquire ou não adquire, e daí se baseia no seu conhecimento precário para criar conclusões precipitadas e fundamentalistas. Porque uma das características do fanatismo é a aparente verdade. Parece que é verdade, e por parecer que é verdade e não ser, ele tem que ficar repetindo, até que se torne uma verdade, que é o caso da mentira. A mentira, sempre repetida, a exaustão, ela se torna verdade. Tipo daquela assim, ele pagou, deu a vida para salvar os pecados da humanidade. E se ficar repetindo isso durante 2000 anos, a gente vai até pensar que é verdade. Não se choque com isso, não. É mais ou menos por aí que nós vamos encaminhar a nossa temática. Então, eu gostaria até que os companheiros aqui na mesa, o Dr. Carlos, o Léo, nós temos essas vertentes. O fanatismo é uma questão do conhecimento. Na verdade, a gente não conhece nada. Agravamos a falta de conhecimento pré-julgando que fez. Só que a origem do conhecimento tem o que sai de nós e tem o conhecimento que sai da parte invisível, que experimenta, por isso se diz espiritismo. Dr. Carlos. É verdade. O Racional Superior, na sua obra, O Universo em Desencanto, fala que no artifício os mais estudiosos já não acreditam em nada, nem em ninguém, e se dedicam a estudar. Até participam dos meios dos fanáticos, mas eles têm a cabeça forte, por assim dizer. E os fracos ficam fanatizados por uma verdade aparente ou por uma partícula da verdade que mantém todos com as experiências do espiritismo. E
os estudiosos sabem que... Sabem não, eles dizem que tudo vem da autossugestão. São os filósofos, né? 5º volume da obra, a junção do corpo humano, e a lição seguinte, ele fala claramente disso. Então, os sábios na matéria, na mecânica material, que conhecem o jogo da matéria, mas não conhecem o jogo da vida, eles dizem que tudo é autossugestão e mais nada. Tudo que aparece no mundo é mais uma autossugestão. Eles demoram, são os últimos a chegar no conhecimento racional por conta disso, por confiarem na ciência, no que a ciência prova, mas não conhecem a parte da energia, né? A mecânica celeste, eles têm muito pouca informação, eles não fecham a física total, né? O super tudo que eles têm o sonho de consumo. Então, tudo é a questão de sugestão no subconsciente. O racional, no 1º volume, deixa claro que isso é uma sujeira no subconsciente, uma magnetização no subconsciente, e nos livros antigos ele usa a palavra alta sugestão. E o sentido é sugestão do mundo espiritual no pensador que não se conhece, nem sabe que o pensamento não é próprio, não é dele, e sim foi sugerido, foi uma transmissão. E aí tem a autossugestão, que eles falam no artifício, que é a própria pessoa se sugestionando, né? Tem livros de autoajuda, tudo autossugestão. E tem a alossugestão, que todo mundo faz uns com os outros dentro da sociedade humana, que é aquela hipocrisia, todo mundo dizendo que está tudo bem, então todo mundo fica sugestionando o próximo, e aí dá essa barafunda. A questão do fanatismo é atraso, rudez e brutalidade. E atraso é porque há muito tempo as coisas estão aí. E a verdade das verdades estava prometida para o 3º milênio, só chegou agora, para a pessoa ter um conhecimento completo de si mesmo e da estrutura do mundo, das organizações da natureza. E aí sim, a imunização racional, que prova e comprova quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Quem fica na base do pensamento, fica na base das conjecturas, né? Então você conjectura isso, conjectura aquilo, conjectura até pensando que está falando de cultura racional. Só que raciocinar não é pensar, e pensar não é raciocinar. Então, assim, eu, né, por toda a oportunidade que eu tive, né, nessa trajetória até hoje, falar e debater, dialogar, né, na verdade, sobre cultura racional, isso é importante, mas a base do raciocínio é o conhecimento de cultura racional. Se não fosse necessário, não teriam esses livros aqui, né, que foram vários volumes, é um livro só que destrinchado em vários volumes, porque é uma obra para toda a humanidade, visível e invisível. Então, muitas das coisas que às vezes a gente dialoga, debate, é natural da nossa vida. Só que, né, o meu alicerce é o conhecimento, eu tenho que tirar por mim mesmo, porque cada ser humano, né, tem o seu raciocínio. E cada ser humano é um universo. Tanto é que quando eu falo ali o livro Universo em Desencanto, não é esse universo externo aqui. A gente desencanta o nosso universo interno para entender esse universo que está à nossa volta. E isso você só consegue fazer através da verdade. Né? Então tem muitos, às vezes, que, né, aparentemente está até falando de cultura racional, mas se você, né, como eu falo sempre muito assim, da análise sutil das coisas, está na base do pensamento. E quando você pensa, você faz conjecturas. Você conjectura isso, conjectura aquilo outro. E só que aí vem um grande detalhe que faz o divisor de águas, que são as contradições. Porque quem fica conjecturando, uma hora ele vai entrar em contradição. E se você procura saber se você está realmente na base do raciocínio, você vai perceber isso. Porque você tem que, através de você mesmo, né, A, B, C, D, falando, ou conjecturando muitas das vezes, que vai te dar um embasamento para o que você tem que entender, porque você tem que tirar como verdade para você. É através do seu raciocínio, é uma particularidade. Se fosse por isso, não precisaria ter tantos volumes aí, que às vezes o que um entende aqui, o outro entende de outra forma, e ali outros vão entendendo de outra forma, até chegar a um fator comum, que é a verdade. Né? Então a cultura racional é isso,
ela é tão perfeita, e tão clara e tão limpa que no momento certo, na hora certa, a verdade aparece, entendeu? Então, muitas das vezes, a gente pode se levar, deixar levar por conjecturas, por opiniões. Um exemplo, às vezes já vi, né, pessoas falando que tem até o raciocínio desenvolvido e a evidência, né, racional aberta, entendeu? Eu acho assim, não tenho certeza, porque pelo que eu entendo do conhecimento, a pessoa que fala isso, ou ela está ainda variando, ou está desligada, totalmente desligada do que é o desenvolvimento do raciocínio. Porque é uma particularidade muito grande, é como se você contasse suas intimidades maiores para o mundo inteiro saber. Então, não que isso daí seja uma coisa ruim, mas que às vezes outras pessoas não estão preparadas para entender isso. E às vezes outras podem até usar aquilo ali que você está falando para distorcer, como o Porfírio falou aqui antes, o Dr. Carlos também, para distorcer aquilo ali, criar uma mentira e através da massificação daquela mentira, ela acabar levando muitos para aquele lado ali como se fosse uma verdade. Essa é a parte mais retumbante que a gente precisa prestar atenção, principalmente o alerta para os estudantes da cultura racional, porque quando eu comecei a ler o livro, para mim, havia muitas dúvidas mesmo, e o meu hábito de adquirir o conhecimento estava sempre condicionado àquilo que os outros vinham me ensinar. Então eu me prendia muito naquilo que os outros falavam para poder me basear em adquirir um novo conhecimento. Até que, de repente, felizmente, a gente percebe o conhecimento é adquirido por si próprio. É você que adquire o conhecimento para não se deixar enganar por A, B ou C. O processo individual de cada um nada tem a ver com o processo individual de cada outro. Então, cada um é cada um dentro do desenvolvimento. Como que, vamos dizer assim, o meu celular tem uma capacidade de ligação, de conexão, de aplicativo, etc., que só funciona dentro daquilo que ele foi programado. E não adianta dizer que o outro lá, que é o bambambam, que faz isso, faz aquilo, não adianta nada. Porque o outro celular tem a sua preparação, o meu tem esse. É apenas uma comparação ridícula de que ninguém tem que seguir o ridículo de ficar acompanhando a vida pelo outro. E se baseando nisso. Eu fiz isso, confesso, logo no início. Todo iniciante tem esse direito, e não estamos dizendo que está errado, mas é tempo de, ao fazer isto, a pessoa desperta e não envereda por esse caminho do fanatismo. Porque o fanatismo em si, ele é condicionado por uma fonte externa, que tem essas dupla origem, né? E você tem como processá-lo. Mas você só pode processar aquela fonte externa se tiver conhecimento. O problema é que você precisa da fonte externa para adquirir o conhecimento. É o enigma. Então, todos têm o direito do erro e da perdição, compreendido? Quer dizer, eu preciso do conhecimento. Eu vou aonde eu achar que o conhecimento está. O livro está aqui, mas, de repente, me falta alguma coisa de lapidação para compreender o próprio livro. Mas isto não pode me condicionar a certificar que aquele A ou B esteja mais certo do que eu ou do que o outro. Porque não se trata de ninguém estar mais certo do que ninguém. Se trata de conhecer, e quem conhece não se fanatiza. Porque a verdade, por si, se protege. E a mentira tem que ficar repetindo até compreender. Lamentavelmente, no início, a verdade também tem que ser bem repetida, ler e reler, porque é a vacina que todo o pensador precisa para deixar de ser pensador. Mas para deixar de ser pensador, tem que parar de viver com a arte do pensador, e como nós abrimos aqui o nosso vídeo, a arte é do traidor. E para falar do traidor, eu creio que na semana que vem nós vamos ter bastante assunto, não é, Oswaldo? Tá bom por hoje? Complementando aqui rapidinho,
foi citado uma frase que é clássica do chefe da propaganda nazista, de repetição da mentira à exaustão tornar-se verdade. E nós já falamos em outro vídeo que ele, na verdade, aprendeu com os propagandistas norte-americanos da década anterior, né? Já para vender cigarro, etc. Então, os romanos já falavam que a repetição é a mãe do estudo, então tem que repetir. Mas essa propaganda magnética, envolvendo magneticamente como foi a evolução, né, e agora até nos meios religiosos também trabalha com isso, com música, para induzir o transe, para a magnetização ficar bem gravada no subconsciente, né? E isso tudo foi uma evolução do magnetismo para lapidar mais rápido, para chegar mais maduro para a fase racional que já está aí, né? Na verdade, a humanidade está atrasadíssima. O racional desmagnetiza o vivente, a áurea, desmagnetiza o subconsciente porque está repetindo a verdade. A pessoa vê em si mesmo de onde que veio aqueles pensamentos que ela era fixada, né? Pensamentos fixos, obsessivos e fanáticos. A pessoa vê de onde que veio, como que aquilo foi gravado e vai desmagnetizando pela leitura racional, que é uma meditação, a pessoa começa a ver. Isso é o processo da imunização racional. E para finalizar, ele diz textualmente que o coração, né, quem lê sentindo a cultura racional, grava no sentimento. Ele não fala coração, eu troquei. Então, gravou no sentimento, sentimento é o maior gravador do mundo. Só que tem que gravar a verdade, desgravar a mentira, gravar a verdade, aí o vivente se conhece a natureza e chega ao ponto, como o nosso irmão aqui falou, com o raciocínio desenvolvido, tem o contato real, verdadeiro com os de cima, né? E abre a evidência racional e aí sim, show de bola. Eu nem diria que é repetido várias vezes, eu diria que é explicada de várias maneiras. Então, parece que repete, mas não é. Porque para todo mundo, é universal a obra, então ela precisa ser explicada de várias maneiras. E muita gente diz, é repetido. Muita gente até deixa de ler, porque o outro falou assim, esse livro é muito repetido. Mas essa repetição é uma explicação explicada de várias maneiras. Então, não perca tempo, conheça a cultura racional, leia o livro. É repetido, mas leia. De repente você está precisando dessa repetição ou dessa explicação de várias maneiras. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo Desencanto e salve!